Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, atendendo às sugestões, aliás várias, nós vamos tratar de um texto meio obscuro ou difícil, curioso, da carta do apóstolo João. Todos nós sabemos que uma das coisas que devemos fazer pelos outros é orar, não é verdade? Devemos orar pelos governantes, devemos orar pelos nossos familiares, devemos orar pelos nossos vizinhos, pelos nossos líderes na igreja, né? Devemos orar por nós mesmos. A oração é algo fantasticamente importante na vida de quem tem fé, né? E tanto é que alguém diz que a oração é a respiração da alma. Quem não ora, a alma morreu sufocada. Pois bem, o apóstolo João, o apóstolo do amor, lá pelas tantas, ele diz que há algumas pessoas pelas quais nós não devemos orar. Eu fico sempre muito surpreso quando me deparo com esse texto e sou um dos que quer entender do que João está falando. Por que eu não posso orar por alguém, não devo orar por alguém? João diz que são pessoas que cometem pecados para a morte. Ele não explica que pecados são estes. A maioria dos evangélicos acredita que o pecado para a morte é aquele que o Senhor Jesus mencionou numa das discussões que ele teve lá com os líderes judaicos, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá, se eu vir alguém cometendo uma blasfêmia contra o Espírito Santo, eu não devo orar por essa pessoa? Agora, como é que eu vou saber que tipo de pecado a pessoa comete para não orar por ela, né? Eu não sei, eu tenho a impressão que João está falando de algo um pouco mais profundo do que simplesmente dizer, olha, não ora por quem blasfemou contra o Espírito Santo. Nós nem sabemos direito o que seria essa blasfêmia, não é verdade? Eu conheço um monte de crentes, mas muitos mesmo, que vivem desesperados, e aliás esse programa tenta ajudar essas pessoas também, porque julgam ter cometido o pecado sem perdão, né? E se sentem condenados ou condenadas desde já ao inferno, por causa de pensamentos recorrentes. Há um tipo de dificuldade psicoespiritual nessa situação ligada ao pecado contra o Espírito Santo, que é bastante comum. Agora, é só disso que João está falando? Ou existem outros pecados que também são para a morte e que, pelos quais, pecadores, João diz que não adianta orar? E nós não devemos orar. A Bíblia foi escrita para nortear a nossa conduta de fé, não é verdade? Inclusive não só de fé, nós nos valemos nesse mundo dos princípios e dos valores do reino de Deus, do mundo de Deus. Vivemos aqui em função daquilo que Deus nos revela na sua palavra. E o que é que Ele está revelando nesse trecho da sua bendita e santa espada do Espírito? É isso que nós queremos saber. Você pode nos ajudar? Se não puder, assista. Com certeza os nossos sábios de plantão vão lançar luz para que possamos entender o que Deus quer nos ensinar. Está no ar o Vejam Só. Olá, com alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Hoje, para falar desse pecado para a morte, está conosco mais uma vez o pastor Luciano Scala. Ele é ministro da comunidade evangélica Vale de Bênção. Paz e graça, pastor Luciano. Tudo bem com o senhor? Boa noite, tudo bem? Tudo bem a cada um que está assistindo esse programa, que Deus possa abençoar a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez para nós dialogarmos, falarmos um pouquinho de fé, falarmos um pouco daquilo que Deus quer nos ensinar através desse tema que é tão polêmico, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir dialogar bastante sobre ele. Onde fica a igreja que o senhor pastoreia? Eu sou pastor de uma igreja localizada na Vila Brasilândia, em São Paulo, na rua José Benedito Pinto, número 75. Muito obrigado pela presença do senhor. É um prazer estar aqui. Do outro lado, volta ao programa o parceiro do Vejam Só, o pastor Elias Robson de Paula, da Igreja Metodista Wesleyana.
Elias e Paula, como ele é conhecido. Tudo bem, pastor? Amém, meu querido. Graça e paz, pastor Heber, pastor Luciano e todos os nossos queridos telespectadores. Por falar em graça e paz, é isso que nós queremos que você receba ao final desse debate, né? Sempre a graça e paz para a sua vida. Reverendo, a Igreja Metodista Wesleyana que o senhor pastoreia fica onde? Fica no bairro de Parque do Chaves, na zona norte de São Paulo, na rua Capitão Alcoque, número 290. E eu convido a todos que nos façam lá, visita, a casa é nossa. Vai lá estar com a gente, cultuar a Deus conosco. Certamente Deus falará muito ao seu coração. Muito obrigado, reverendo. Vamos ver a matéria que apresenta o difícil tema, inclusive o texto sobre o qual vamos nos debruçar no Vejam Só. O apóstolo João escreveu suas cartas para dar aos crentes em Cristo a certeza da vida eterna, depois de desmascarar os falsos profetas que pregavam suas heresias tentando enganar os crentes. No capítulo 5 de sua primeira carta, João fala sobre as certezas daqueles que são nascidos de Deus. Porém, no final desse trecho, ao falar sobre a intercessão, o apóstolo cita o pecado para a morte. Vamos ler o versículo 16 do capítulo 5. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Agora, queremos saber o seguinte: o pecado para a morte, de que trata João, é só a blasfêmia contra o Espírito Santo? Todo pecado não é para a morte? Existe então uma classe específica que serão para a morte? João fala que há pecado para a morte. Em certo sentido, todo pecado é para a morte, uma vez que o salário do pecado é a morte. O apóstolo deixa claro que a malignidade do pecado ao afirmar que toda injustiça é pecado. Isso no versículo 17. No caso dos filhos de Deus, eles têm seus pecados purificados, perdoados, propiciados por causa de Cristo. Seus pecados não acarretarão a morte eterna deles. Nenhum dos pecados dos filhos de Deus é para a morte. João agora fala de um pecado para a morte, para o qual não há perdão neste mundo nem no vindouro. Desta forma, aqueles que já estavam mortos espiritualmente morrerão eternamente. Para aqueles que cometem esse pecado, a intercessão não funciona. João chega mesmo a recomendar à igreja a não orar por essas pessoas. Então, o que seria esse pecado para a morte? Existem algumas explicações possíveis para essa pergunta. Iremos citar algumas, talvez as mais usadas na interpretação desse versículo. O pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. João parece se referir a este terrível pecado deliberado e consciente da rejeição da verdade conhecida, a ponto de atribuir as poderosas obras de Jesus, evidentemente feitas pelo Espírito de Deus, à ação de Satanás. Este pecado leva quem o comete a um estado de incorrigível dificuldade moral e espiritual, porque pecou voluntariamente contra sua própria consciência. O pecado para a morte pode ser também um pecado específico. Com base neste versículo, a Igreja Romana criou a classificação de pecados em veniais e mortais. O pecado para a morte também pode ser a apostasia. Aqueles que subscrevem esta opinião acreditam que João esteja se referindo aos falsos mestres que saíram de dentro da igreja. João Calvino, o famoso teólogo reformador, defende essa ideia. Essas são algumas possibilidades, porém ainda temos muito para debater. Vamos então iniciar a nossa conversa.
Prepare-se, escolha o seu lado do debate, separe os seus argumentos e fique ligado. O Vejam Só de hoje já está no ar. Muito bem. O tema de hoje desperta muita curiosidade, não apenas porque talvez quem não conhece a Bíblia direito pode até se surpreender, né? Mas existe um texto na Bíblia que fala para a gente não orar? Pois é, existe. Esse, né? Não digo que ore para quem comete pecado para a morte. Uau! O que é esse pecado para a morte? Então, vamos lá, conversando com o pastor Luciano Scala, da comunidade evangélica Vale de Bênção. Como é que o senhor responde na sua primeira fala, pastor, essa pergunta? O pecado para a morte, esse de que trata João, é só a blasfêmia contra o Espírito Santo? Então, ao meu ver, o apóstolo João, ele não é específico em falar que pecado seria esse. A relação que é feita é com aquela fala de Jesus, justamente falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é atribuir as obras do Espírito Santo a Satanás. Então, diretamente, para ser bem específico na minha fala, João, ele trata-se desse assunto. Ele está dizendo acerca desta relação com o texto que Jesus também cita lá atrás, que os discípulos também falaram nos evangelhos. Então, para o senhor é isso? Exato. Muito obrigado. Reverendo Elias de Paula, da Igreja Metodista Wesleyana, e para o senhor? Trata-se de um dos textos mais controversos, né, da Bíblia. No meu parecer, dentro da minha perspectiva, eu entendo que se trata de uma categoria do pecado. Não trata de um pecado em específico, né, até pela ausência de artigo, né, no grego, não está apontando um pecado, mas aponta para uma categoria, né, de pecados que podem ser cometidos com o distintivo de que só pode ocorrer dentro de um estado de rebeldia contra Deus. Não é esse pecado comum, não é o que as pessoas fazem. Mesmo os erros mais crassos que a gente encontra não se classificam nessa categoria. Mas é algo muito extremo e tem aí um gradiente, né, que iria, né, de uma situação mais extrema, mais grave, até uma outra mais amena, falando dos pecados para a morte, né? E que tem consequências também diversas, que a gente vai estar discutindo aqui durante o programa. As consequências não são as mesmas, dependendo do tipo de pecado que acontece nessa categoria aí, né, classificada como pecados para a morte. Então, para o senhor, não se trata só da blasfêmia contra o Espírito Santo? Não, eu creio que esse aí está no topo da lista, né? Mas não é o único pecado para a morte. Nós vamos também discutir a questão do significado de morte no texto, né? Porque a gente não tem... João, ele não determina esse significado. Apesar do texto falar sobre vida eterna, mas tem outros conceitos de vida dentro da mesma epístola, né? Por exemplo, a questão da falta de comunhão, a perda da comunhão com Deus e com os irmãos é considerado morte também para João, né? Então, nós vamos observar algumas nuances dentro desse tema, né? Não é uma coisa só e não é uma coisa fácil de se classificar. Talvez por isso também até a recomendação dele, ele diz, digo que não ore, mas ele não está proibindo também, porque é muito difícil determinar quando alguém realmente entrou, né, e foi além desse limite. Muito bom. Agora é sua vez de se manifestar, né? Os nossos especialistas falaram, agora você é que vai lá para o facebook.com/programa Vejam Só e vai votar em nossa enquete. Qual é a pergunta, por favor, Angélica? Só o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado para a morte ou existem outros? Só ele ou há outros? Você vota, você não precisa dizer quais são. Só vota se é só a blasfêmia contra o Espírito Santo ou se há outros pecados. Ah, mas eu entendo tão pouco de pecado. Não, isso é mentira, né, irmão e irmã? Se há uma coisa que todos nós entendemos muito bem, desde pequenininho, é de pecado, né? Porque a gente pratica. Infelizmente, praticamos. Somos todos pecadores, porém, o apelo da Bíblia é que nós sejamos pecadores remidos, como disse o Zeca na matéria de abertura, em busca de santificação. Então, você entende do assunto, sim.
Mas eu queria saber o que a Bíblia fala. Pois é. Então, aí sim, você pode anotar o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, e ligar para ela amanhã no horário comercial, pedindo informações de como a Agrade pode ajudar você. Você vai ligar e vai dizer, olha, eu moro em tal lugar, tal cidade, tal bairro do Brasil, porque a Agrade está espalhada no Brasil todo. E tem o curso básico bíblico no Brasil inteirinho. Então é só você ligar para você pegar o endereço. Outros cursos também existem na grade. Tem um monte de cursos na grade, mas muitos mesmo. Tem cursos ligados à filosofia, ligados à história, ligados à doutrina, né, a questão da teologia, ligados à análise da Bíblia, né, além do curso bíblico. Tem cursos focados, muito práticos. A administração eclesiástica é um deles, né? Também o curso de canto, para quem gosta de cantar, o curso de música para quem gosta de tocar, o curso de adoração para quem gosta de ministrar. Tem um monte de curso lá, você se informa direitinho, tá bom? 0 Operadora 11 31 15 0819 em São Paulo. Muito bem, antes de mostrar as fotografias de quem assiste ao Vejam Só, eu sempre digo aqui que o pessoal que mora na Grande São Paulo é convidado a vir assistir ao programa ao vivo aqui, né? E hoje nós temos a presença de um deles, que veio lá da Vila Mascote, na região do Jabaquara, perto da divisa com Diadema, né? É o Lucas Sena, o nosso telespectador. Muito obrigado, Lucas, pela sua presença. Que Deus te abençoe. Ele está sem microfone, mas ele está ouvindo e eu estou ouvindo o que ele está falando também. Ao lado dele veio o Odair, né, que está acompanhando o pastor Luciano Scala, lá da Comunidade Evangélica Vale de Bênção. Odair, seja bem-vindo também. Muito obrigado pela presença de você. Deus abençoe, viu? Bom, vamos lá. Agora é a hora de a gente conhecer os nossos convidados, os nossos telespectadores. Faz sua foto, posta no Facebook, faz seu vídeo. Eu gostaria muito que você fizesse o seu vídeo. As instruções estão aí no Facebook, dando o seu recado, né, dizendo o que você gostaria do Vejam Só. Tem que ser rapidinho, é claro, né? 15, 20 segundos, você dá o seu recado, sua sugestão, que tema você gostaria que a gente abordasse e por quê, né? Assim a gente fica vendo você e ouvindo a sua voz. Aqui você tem voz e vez, tá bom? Vamos lá, é só postar no facebook.com/programa Vejam Só, as instruções estão no próprio Facebook. A primeira foto de hoje vem lá do Rio Grande do Sul, em Santana do Livramento. Olha que casal! Uau! É Andriele e Álvaro. Muito bacana. Deus abençoe vocês. Obrigado pela audiência. Devem ser casados ou irmãos, né? Mas um casal maravilhoso. Deus abençoe. Em Camaragibe, lá em Pernambuco, temos uma grande audiência em Camaragibe. Pernambuco é um estado fantástico, povo muito forte. O Laurindo Carlos está lá, firme e ativo, com a esposa Ivonete Ferreira, que foi quem bateu a fotografia pro Laurindo. Obrigado, Laurindo, pela sua audiência. Um ósculo santo aí para a dona Ivonete. Em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, nós temos o Marcos e a Maiara, outro casal simpaticíssimo, lindo, olha só, muito bacana ver isso, casal assistindo a Vejam Só juntos sem brigar, né? Isso é que é mais importante, sem brigar, que legal. Um ósculo santo para vocês aí de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, Marcos e Maiara. Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, onde eles têm a oportunidade de assistir ao Vejam Só no horário menos ruim. É o pastor Cícero e o sobrinho Davi. Que maravilha. Obrigado, pastor. Davi, um grande abraço. Deus abençoe vocês aí em Campo Grande. E a última foto de hoje vem lá de Bagé, no Rio Grande do Sul. O Rodrigo Trindade é nosso telespectador lá no friozão de Bagé, né? No Rio Grande do Sul. Come um espeto corrido aí por mim, viu, Rodrigo? O que foi, Angélica? Olha, quem mandou a foto, ou quem mandar a foto ou o vídeo, está concorrendo a um presente muito especial.
O pastor Jamierson Oliveira e o pastor Fabrício Costa acabaram de lançar esse livro aí. Muito prazer, eu sou você, um livro de coaching, um coaching evangélico, né? E tem autógrafo e dedicatória para o ganhador ou para a ganhadora, tá bom? Então é só mandar a foto ou o vídeo que você está concorrendo. E daqui a pouquinho a gente vai assistir ao vídeo de hoje, que foi enviado pelo Nelson, lá de Mirandópolis, em São Paulo. Bom, antes vamos voltar a falar do tema. Pastor Luciano Scala, por que a Bíblia, né, orientaria a não orar por alguém? A oração faz mal? Na verdade, a oração nunca faz mal, a oração faz bem. E o que eu penso acerca, no caso desse texto, quando eu faço a relação com a blasfêmia contra o Espírito Santo, eu relaciono com outros textos. Eu penso, por exemplo, quando o autor aos Hebreus, ele trata a questão do pecado, e uma das coisas que ele vai tratar a questão do pecado, ele vai inserir a travessia do povo de Israel no deserto até chegar à terra prometida. Então a grande promessa que aquele povo tinha, a grande conquista deles era a terra prometida. Para nós que somos cristãos, a nossa grande promessa é a salvação eterna. E ali naquele caminho, o que impediu com que muitos entrassem na terra prometida foi justamente a rebeldia, foi justamente ver a manifestação de Deus e não aceitar aquela manifestação de Deus. Viu aquela manifestação, viu Deus se revelar a eles no deserto, da maneira que se revelou, e eles mesmo assim permaneceram na dureza do coração. Então, no caso da blasfêmia contra o Espírito Santo, eu relaciono não só com a fala de Cristo, mas também com esse texto aos Hebreus, que dá justamente essa noção daqueles que viram a glória de Deus, aqueles que já tiveram uma experiência com Deus e mesmo assim são resistentes a se arrepender e ter uma mudança de postura. Bom, para o senhor é a mesma coisa, pastor Robson? Não, eu entendo que, como eu já disse, né, existe alguns pecados envolvidos aí, não apenas a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se nós observarmos o próprio texto, no versículo 16, diz assim: se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, e aqui no original, vir seu irmão pecando um pecado que não é para a morte, né? Que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida para aqueles que não pecam para a morte. Espera aí, diz que eles não pecam para a morte, mas eles têm que receber vida. Eles já estão inseridos num tipo de morte. Que morte é essa, então, se ele não está pecando para a morte? Mas ele precisa de vida. Se ele precisa de vida, então ele está morto de alguma maneira. Então eu entendo que esses pecados que não são para a morte, são justamente esses pecados que causam a quebra da comunhão com Deus, a quebra da comunhão com o corpo de Cristo, mesmo sendo sérios, mas eles não configuram uma atitude de rebeldia por parte da pessoa. Ela não está se afastando de Deus e se tornando um inimigo de Deus, mas ela peca por fraqueza humana, peca por falta de vigilância e por diversos motivos, né? Não cremos naquela ideia, né, romana dos pecados capitais e veniais, né? Ou seja, então, meus pecadinhos, esse aí Deus não importa muito, então, né? Agora, os capitais, então, vai ter uma cobrança maior. Mas é mais perceptível isso pela atitude da pessoa de afastamento de Deus, uma atitude de rebeldia contra Deus, né? E aí, eu gostaria de elencar algumas coisas para a gente poder pensar, né, nessa questão também. Não sei se eu já posso seguir dessa forma. Por exemplo, existem pecados aqui, como ele não categoriza morte, tantos aqui ele não diz se está falando da morte eterna, né? Ou seja, a segunda morte definida, não tem mais saída, é a morte espiritual, separação de Deus. Ele não está falando da questão da morte física, se é a morte física, e ele também não está dizendo se diz respeito a esse tipo de morte, que seria a quebra da comunhão com Deus, né? E com o corpo de Cristo. Eu gostaria de defender a seguinte tese, de que, na verdade, ele está falando dessas três coisas.
e que dependendo do pecado vai ter como consequência uma coisa ou outra. Né? Então, por exemplo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela já define a segunda morte da pessoa, que é a separação de Deus, em vida. Certo. A pessoa está em vida, mas ela não tem mais chance de se arrepender e de voltar a ser salva. Tá? Isso é blasfêmia com o Espírito Santo. Mas, por exemplo, a ceia indigna, né, como Paulo também define, que por causa disso, daqueles que tomam a ceia indignamente, há entre vós muitos fracos, isso se refere à questão espiritual, muitos doentes, questão física, e muitos que dormem, é a morte física. E essa punição de Deus recolher essa pessoa não implica na morte dela espiritual no sentido da segunda morte. Ela pode ser disciplinada por Deus porque não respeitava a ceia e Deus a recolhe, mas ela não se perde, ela não vai para o inferno, entende? Então eu percebo que a morte aqui, na maneira como João coloca, justamente por ele não qualificar isso, porque eu vejo os teólogos dizendo o seguinte: não, mas o contexto mostra que é morte eterna. Mas por que então ele não diz? Por que ele não deixa claro? E se é exclusivamente também só blasfêmia, se fosse um pecado, eu não vejo por que ele não colocaria, até talvez citasse, né, que o Senhor Jesus tinha definido isso, né? Então eu percebo que a questão é um pouco mais ampla, mas a base de tudo, reverendo Weber, é a questão do estado de rebeldia. Uma coisa é alguém pecar, mas ele está buscando comunhão com Deus, ele está na presença de Deus, ele não se afastou do Senhor. Agora, eu creio que esses pecados, chamados pecados para a morte, e no grego, né, a preposição pró, ou seja, pró-morte, ou seja, que promove, que leva dentro de um processo a morte, né, seja, no caso aí do desrespeito à ceia, a morte física, no caso, né, e não a morte espiritual, no caso aí, mas no caso da blasfêmia, a segunda morte já fica definida em vida, né, e nós temos ainda a questão que ele coloca também, que a gente pode incluir nessa questão, o pecado da apostasia, o afastamento de Deus, e a pessoa vai se afastando de tal maneira que, apesar de não ser o pecado imperdoável, né, que é a blasfêmia, mas o coração dele se torna impossibilitado de arrepender-se. Ele entra num estado espiritual de tal arrefecimento, de tal endurecimento, né, do seu espírito, que ele não acha mais lugar de arrependimento. E aí, pastor Luciano, o que o senhor pensa dessa lista do pastor Elias? Vejo como interessante, né? Faz um grande sentido. Apesar de acreditar da questão da blasfêmia do Espírito Santo ser algo muito amplo, não é restrito, não é um conceito restrito, é um conceito amplo. Explica o que é a blasfêmia, pastor. Tem um monte de gente com dúvidas. Bom, Jesus, quando fala isso daí, ele está falando para religiosos que viam a ação de Deus na vida dele, através da vida dele, e mesmo assim eles eram rebeldes, mesmo assim eles não se abriram ao plano de salvação que Cristo levou a eles. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é aqueles que viram a ação do Espírito Santo e eles não aceitavam. Em muitos casos, Cristo realizava milagres e diziam que ele realizava milagres por uma influência satânica. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é sempre um pecado oral, verbal? Não só verbal, eu não vejo apenas verbal, né? Eu vejo que as intenções também, aquilo que está interno à pessoa, isso também conta. Por mais que a pessoa não externou o desacreditar, o endurecer o seu coração a essa ação do Espírito Santo, eu vejo também como uma blasfêmia. Tá. Daqui a pouco a gente volta a falar da blasfêmia, mas o pastor Robson mencionou vários outros pecados. Para o senhor, esses outros pecados estão incluídos aí nessa questão de que João está tratando ou não? É justamente por isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ao meu ver, é algo que a pessoa, independente do pecado que ela cometa, mesmo porque em nenhum momento da Bíblia a Bíblia vai classificar os pecados, né? Então, a partir do momento que a pessoa peca e ela permanece no pecado e ela se fecha à ação do Espírito Santo, isso, ao meu ver, se torna uma blasfêmia. Porque o Espírito Santo está agindo, está levando a pessoa ao convencimento desse pecado e mesmo assim ela continua dura. No caso da travessia do povo de Israel lá no Egito, Deus usava Moisés para corrigir o povo e o povo mesmo assim permanecia duro.
Então eu vejo que a ação do Espírito Santo no nosso dia de hoje é aquela ação que leva a pessoa ao convencimento do pecado e mesmo assim ela continua na rebeldia. Por isso que eu fiz essa relação com a passagem do povo de Israel. Então, agora, o pastor Elias, né? O senhor falou assim, não, esse pecado é caracterizado por uma rebelião contra Deus. Todo pecado é uma rebelião contra Deus. Existe algum pecado que não seja rebelião contra Deus? Sim, veja só, eu creio assim, o Otmani nos ajudou nisso, né? Ele diz o seguinte, que a palavra pecado aponta para esse estado de rebeldia que nós estamos quando não nos convertemos ainda e não conhecemos a Deus. Então, essa condição de rebeldia, se o pecador não se converte, não se arrepende, vai terminar na morte eterna. Na segunda morte, ele vai se perder. Quando nós nos convertemos, nós deixamos esse estado de rebeldia. Nós não estamos mais numa atitude de rebeldia contra Deus. Mas ainda somos pecadores. E João, inclusive, ele coloca isso muito bem na sua carta. Ele diz o seguinte, aquele que diz que não peca é mentiroso e faz Deus mentiroso. Ele diz que todo homem peca. Ele tem que reconhecer que peca, e se arrepender, e pedir perdão. E isso num contexto de comunhão com Deus. Né? Ele diz o seguinte, que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Se você me permite, eu quero até fazer uma leitura aqui. Esse estado, né, vamos dizer assim, de rebeldia, ele é caracterizado por essa distância de Deus antes da conversão. Quando você converte, você não é mais um rebelde, apesar de que, quando você peca, né, isso seria um ato isolado, vamos dizer assim, um ato de rebeldia, mas não configura um estado. Você não acha normal pecar. Você sofre quando peca, entende? E no estado de rebeldia não existe isso. O homem peca deliberadamente e ele não se importa com isso. Agora, quando você se converte, a atitude já não é mais essa de rebeldia contra Deus, apesar de que, por causa da condição humana de pecadores, nós ainda falhemos, né? Ele até diz isso, filhinhos, eu escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto a Deus. Então, Deus, ele sabe disso, que apesar de nós lutarmos contra o pecado, se tivesse um jeito da gente não pecar jamais, a gente queria isso, e isso vai acontecer na glorificação, mas quando cometemos pecados aqui, tem outra coisa importante também. Depois que nós temos um relacionamento com Deus, nós somos filhos de Deus. E os pecados que cometemos acontecem dentro dessa relação. Não é o pecado de alguém que não conhece a Deus, que não quer Deus, que está distante de Deus. É a falha, né? Não quero aliviar, né? Chamar de erro, mas pecado, né? É o pecado de filho, né? Então é alguém que quer estar em comunhão com seu pai. Então, ele se arrepende, ele pede perdão, ele reconhece. E até Deus também é tão maravilhoso, tão misericordioso, que a Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. E a ideia é de um processo. Nós vamos vivendo com Deus, nós falhamos, nos arrependemos, mas Ele vai trabalhando, purificando, nós vamos nos fortalecendo em áreas, às vezes, que temos muita dificuldade. Então, existe todo um relacionamento, um trabalhar de Deus conosco. Então, não são pecados cometidos à revelia, numa atitude de rebeldia contra Deus explícita. Bom, no próximo bloco a gente vai tratar como é que eu sei se eu cometi ou não o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu recebo e-mails todas as semanas de gente desesperada querendo saber se ainda tem salvação para ela ou não. É importantíssimo esclarecer. Isso é uma questão muito importante. Segunda coisa, quando João fala de pecado que é para a morte, pecado que não é para a morte, ele está defendendo a ideia de que existem pecados mortais e no caso de haver pecado mortal, eles não têm perdão, né? E aí a gente precisa saber quais são. São só os 7 lá da teologia romana ou tem mais, né? Enfim, outra coisa que a gente precisa abordar no próximo bloco, difícil, complicada, né? O pastor falou que o pastor Luciano falou que a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás a obra do Espírito Santo. Exato. Quando a gente vê umas maluquices acontecendo no mundo evangélico brasileiro hoje e diz, isso é coisa do diabo, nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo, porque está em contexto de culto, de vigília, do manto para lá e para cá, né? E aí?
Tudo isso no próximo bloco. Mas antes, a gente vai ouvir o recado, não do Shopping do Povo, antes o recado do Nelson Itamar, que mandou um vídeo para nós. Ele mora em Mirandópolis, no interior de São Paulo. Eu sou Nelson, da cidade de Mirandópolis, e gostaria de ver o tema TV pirateada, porque tem muito cristão usando este método de televisão, e eu gostaria de ver na Bíblia, na realidade, isto é pecado ou não é? Uau! Ai. Nelson, agora você pôs o dedo na ferida. Quer dizer que se eu piratear a minha TV, eu... Legal, boa, nós vamos pautar. Grande abraço para você, Nelson, e ao povo de Mirandópolis, no estado de São Paulo, cidade que eu ainda não conheço, né? Mas sei que tem muito evangélico lá. Deus abençoe a todos. Tive um amigo que foi pastor lá. Bom... Abraços aí à dona Eliana do Shopping do Povo, né? Que as dicas dela são sempre muito legais. Essa do filme, sensacional. Bom, vamos lá. Como é que eu sei que eu cometi uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Vamos começar com o pastor Luciano, depois eu quero ouvir o reverendo Elias também. Bom, reverendo, pessoal que está assistindo, se a pessoa está com essa preocupação, é muito provável que ela não tenha cometido. Porque o fato da pessoa se preocupar, se ela magoou, se ela feriu, se ela se afastou de Deus, se ela pecou contra o Espírito Santo, já demonstra que já existe uma ação do Espírito Santo dentro dela. Então, a pessoa que tem essa preocupação, já de fato demonstra que ela não tenha cometido. Porque uma das coisas que é atribuído à blasfêmia contra o Espírito Santo é a pessoa se endurecer à ação do Espírito Santo. E no caso, a pessoa que tem a preocupação, que se pecou, que se feriu contra a Deus, ao Espírito Santo, já demonstra que não. Que ela, de fato, ela não tenha prejudicado a sua relação com Deus. Reverendo? Bem, eu acredito que a blasfêmia, ela é um pecado, assim, bem extremo, né? Porque a pessoa precisa estar plenamente consciente de que aquele é um agir do Espírito Santo. E ele negar essa ação, sabendo que realmente é o Espírito Santo, ele atribuir a Satanás. Inclusive, eu tenho até uma posição diferente de muitos sobre Mateus 12, que eu entendo que ali eles estavam no limite, eles estavam a um passo de cometer. E Jesus justamente entrou com um alerta para que eles não entrassem. Por quê? Eles estavam preocupados com a popularidade de Jesus e como parar Jesus. Então começaram a divulgar que o que ele estava fazendo era por Beelzebu. Jesus chega, vocês têm consciência do que estão dizendo? Preste atenção no que está acontecendo. Veja aquele milagre, veja aquela libertação que houve. Se eu faço isso pelo dedo de Deus, vocês estão fritos. Então foi uma espécie de alerta para alguém que estava olhando Jesus como uma espécie de ameaça à posição que eles tinham. Mas eles não tinham uma experiência com Deus que os conferia a condição de realmente avaliar aquilo que estava acontecendo. E aí, diante da palavra de Jesus, diante da posição de Jesus, eles ficaram indesculpáveis. Dali para frente, né, já não haveria desculpa. Eles poderiam entrar realmente no pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. É bom lembrar também, alguns adolescentes, às vezes procuram a gente como pastor, ai pastor, estava tendo uns pensamentos estranhos assim contra o Espírito Santo, eu rejeitando aqueles pensamentos, mas veja xingamentos, vinha coisa assim. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo, gente. Isso é bobagem da nossa cabeça, isso é fraqueza da nossa cabeça. E até por causa do medo de blasfemar, tem gente que produz um monte de coisas, né, que não tem nada a ver com blasfêmia. A blasfêmia é justamente isso. É quando você é capaz de avaliar, de aquilatar, você conhece Deus, você tem o Espírito Santo, e você vê o agir do Espírito Santo e você passa a rejeitar aquilo e atribuir aquilo a Satanás. É muito raro isso acontecer, isso é muito difícil. Eu tive alguns casos, mas eu não sei dizer se é. Por exemplo, eu tive um caso seríssimo há uns 20 anos atrás, de uma pessoa que ficou muito estranha. Aquela pessoa grampeou o Novo Testamento, ele dizia, não, ele nunca foi Messias, ele não veio salvar ninguém. Ô, louco! E eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu achei que era demônio, mas percebi que não era endemoniamento, né? E aconteceram coisas estranhas. Aquela pessoa, uma vez eu estava com outro pastor auxiliar,
juntos no carro e nós comentamos alguma coisa, né? Falei, precisamos orar para aquele irmão, rapaz, não sei, está estranho. Porque ele era de outra igreja, veio para a nossa e a gente não o conhecia bem. E quando nós estávamos no carro, de repente ouvi uma voz gritando, aquele rapaz estava passando na rua e ele gritou, é isso mesmo, para mim não tem mais jeito. Ô, doido! Eu não sei dizer se era ou se não era. Eu ainda orei por um tempo por aquela vida, né? Ele saiu do nosso meio, não tive mais notícias, mas a coisa talvez mais próxima que eu identifico que pode ter sido algo parecido, né? Porque veio do contexto de igreja, era batizado, né? Se dizia até profeta, né? em vigílias, em monte, não sei o quê, e entrou numa atitude totalmente anticristo, um espírito anticristo, contra o Senhor, né? E o alerta que eu dei na época foi justamente esse para ele. Cuidado. E já que estamos falando de cuidado, e essa questão, nós temos visto, aí, como nós temos uma facilidade muito grande de comunicação por imagens, né, hoje, no século XXI, tudo é filmado e tudo é transmitido assim, instantaneamente, né? Então, nós temos acesso a um monte de cenas, várias delas constrangedoras, atribuídas ao Espírito Santo, né? De gente em vigílias, em cultos, fazendo coisas assim muito esquisitas. E eles estão, Deus está agindo, o Espírito Santo está agindo e tal. E muitos irmãos e irmãs dizem, não, isso não é Espírito Santo não, aí tem mais a ver com o demônio e tal. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo, pastor? Então, é assustador o que a gente tem visto recentemente e é atribuído até ao Espírito Santo. E isso causa até nas pessoas que estão vendo, poxa, mas será que eu estou julgando? Se eu não aceito aquilo, se aquilo não tem identificação com aquilo, né? Isso, ao meu ver, não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso, ao meu ver, não é, né? Mesmo porque existem muitas coisas que nós não sabemos que tem nada a ver com o Espírito Santo. Tem nada a ver com o espiritual. Existem muitas coisas que isso, ao meu ver, é um distúrbio, né? Como o caso que o reverendo estava relatando, ao meu ver, é um distúrbio, né? Isso eu vejo com facilidade. Já lidei com pessoas com problemas, com distúrbios mentais e demonstrava algumas coisas parecidas a isso, né? Então, em muitos lugares, quando eu vejo certas manifestações ou coisas que eu assisto, que eu vejo, eu não me sinto julgado, não acredito que eu estou julgando ou blasfemando contra o Espírito Santo, simplesmente porque eu não acredito naquilo, né? E o senhor, reverendo? Porque a blasfêmia ela é configurada quando nós temos certeza de que é o Espírito Santo e atribuímos a Satanás. Então, se não há a convicção de que é o Espírito Santo, não há blasfêmia. Tá, entendi. Outra coisa importante também é nós entendermos o seguinte, que nós temos que nos pautar pela palavra de Deus. A gente tem visto coisas que elas fogem demais ao padrão da palavra de Deus, né? Coisas que são até contrárias à Bíblia. Então, e nós não podemos também nos calar e entrar numa atitude de vale tudo, porque senão eu estou julgando, né? Porque como é que fica a nossa fé? Como é que ficam as pessoas? Como é que fica a cabeça das pessoas novas numa igreja se a gente também não explicar, não ministrar? O pastor tem que definir, né? Justamente, tem que haver um posicionamento. Não digo todo mundo, mas o pastor... Eu tenho ensinado, às vezes um crente vê alguma coisa numa outra igreja, coisa e tal, eu falo, não, mas veja só, mas o Espírito Santo também, ele, né, é multiforme. Sim. Né? Nós não podemos pensar que todo mundo tem que ter a mesma experiência que nós temos. É que nós não temos uma tem ordem... que ser bíblica, né? A experiência tem que ser bíblica. Nós não temos uma ordem, como por exemplo a Igreja Católica, né? Que ela já tem um formato, ela já tem um certo padrão. A Igreja Evangélica ela não tem esse padrão, né? Acaba que a gente vê que em determinados lugares existe uma postura, em outros lugares outra, né? Algumas teologias acreditando naquilo, em outras simplesmente negando, né? Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. A minha formação teológica, ela é católica, né? Eu me formei em faculdade católica. Então, assim, eu sei como que eles lidam com isso. E isso, quando eu olho para o nosso meio, eu vejo um pouco de dificuldade. Por justamente não ter essa uniformidade, né? Então, mas o corpo de Cristo, ele é diversificado. É diverso. Ninguém confunde Unidade na diversidade. um fígado com um fêmur. Sim. E os dois estão no mesmo corpo.
Até o cego sabe discernir o fígado do fêmur. Sim, perfeitamente. São muito diferentes. Então, eu vejo... então, a gente tem que tomar cuidado com as diferenças por conta disso. Mas é óbvio que existem os extremos e esses extremos... Por exemplo, o Espírito Santo jamais ridicularizaria o nome de Jesus, concorda? Claro. Então, se o nome de Jesus está sendo ridicularizado e enxovalhado, o Espírito Santo não está lá. Né? Bom, Silva Viviane, ela publicou o seguinte: a palavra de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. E não especifica o tipo de pecado. Por isso entendo que o pecado contra o Espírito Santo causa morte instantânea, enquanto os demais vão matando aos poucos. Tá bom, o pecado leva à morte e isso é inquestionável. A blasfêmia, a morte é a segunda morte que é antecipada. Ele já está, ele não tem arrependimento mais, mas ele tem vida física. Ele pode até ficar velhinho, né? E depois, infelizmente, né? Uma coisa que eu queria destacar também é porque a gente está falando assim dos extremos. Mas há pecados, por exemplo, qualquer pecado que escravizar ele assumir o lugar de Deus na nossa vida, ele pode nos levar a essa condição de pecado para a morte. É o caso que Paulo cita, eu quero até ler o versículo aqui, ele diz assim, seja entregue, 1 Coríntios 5,5, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O camarada entrou numa atitude de pecado que ele queria se prostituir com todo mundo, ele deitou até com a própria madrasta. E Paulo disse, olha, que Deus destrua a carne, que ele tem a morte física. Então, por quê? Porque a dor, o sofrimento, a doença faz o camarada pensar e reavaliar. E Paulo entende que no caso daquele moço, seria bom que ele fosse entregue, que a carne sofresse e que o espírito então pudesse ser salvo pelo arrependimento dele. Que bom que a gente não vive na época de Paulo. Então né? veja que foi um pecado para a morte, no caso aqui para a morte física, mas não para a morte eterna, segunda morte. Bom, Deinovan Lima, meus amados, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado que não é perdoado. Agora, para a morte é todos os pecados, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, desde que haja arrependimento. Então, Giovanni, você já leu o texto de João? Lá ele fala que tem pecados para a morte e pecado que não é para a morte. Já nós vamos abordar a questão dos pecados mortais. Aliás, vamos fazer isso já. O senhor falou que a sua teologia é católica, o senhor acredita nos pecados mortais? Não, eu falei que a minha formação é católica, né? E vejo aquela questão da uniformidade, né? Mas eu acredito sim na diversidade, acredito sim na ação do Espírito Santo, também não acredito em questão de pecados que são capitais ou não, né? Essa questão... Na teologia romana, quem comete pecado capital está perdido? Então, eles têm algumas questões relacionadas, por exemplo, à questão da exclusão da pessoa, né? Então, em determinadas situações, a pessoa, por exemplo, ela já não faz mais parte do corpo da igreja, né? Então, por exemplo, entre os pecados mortais tem a gula. Então, o guloso, ele é excomungado? Não. Não é questão para a pessoa ser excomungada. Existem outros casos, no caso, seria a questão de se ler o direito romano para se entender quais são esses pecados, né? Mas, por exemplo, a pessoa de segunda união. Então, essa pessoa de segunda união, ela já não participa mais da Eucaristia, né? Nesse caso, a pessoa ela já está fora, por exemplo, né? Mas vai para o inferno? Eles julgam que sim, né? Eles julgam que sim. Bom, Dermival Júnior, o pior pecado é a blasfêmia, atribuir o bem a Satanás, mas o suicídio e o orgulho também são gravíssimos, pois Satanás tentou a Jesus Cristo com isto, orgulho, blasfêmia e suicídio. Não, suicídio não, né, Dermival? Ele falou que os anjos iam socorrer Jesus quando pulasse no pináculo. Dilei Lima, todos os pecados são para a morte do indivíduo quando ele não se arrepende, mas só existe um pecado imperdoável, o que se refere ao Espírito Santo. Acredito ser esse o do tema. Ingrid França, para a condenação eterna, o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo e para a morte, estupro, assassinato, etc. Isso. A Ingrid está puxando uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Quando João fala de há pecado que é para a morte, há pecado que não é para a morte, ele não estaria falando assim, pecado que leva à morte, por exemplo, o homicídio?
coisas semelhantes, o aborto, né? O aborto gera morte, né? Então, será que não é disso que ele está falando? Bem, na minha perspectiva, não. Há quem defenda isso. Inclusive, há aqueles que defendem que era questão civil, né, que João estava falando, né, que não era para orar, porque a pessoa, né, se ela matasse, ela tem que morrer mesmo, porque a lei mandava, então não adiantava orar, porque ela ia ter que ser executada. Pode ser. Mas, na minha perspectiva, como eu falei, ele está dizendo de morte nesses 3 sentidos, que é a morte no sentido segunda morte, morte eterna, né, a morte no sentido da perda da comunhão com Deus, com os irmãos, e a morte física. O senhor se alinha pouquinho... Cada uma causada, né, por um determinado tipo de conduta. Como a gente viu desse rapaz aqui, que Paulo falou, né, sobre a destruição da carne para a salvação do espírito. Né? Bom. E no caso da ceia também, que não se perde a salvação, mas pode se perder a vida física aqui. Esse é um tema que a gente precisa abordar, né? Quer dizer que participar erroneamente da ceia pode abreviar a vida, é? Indignamente, sim. Com certeza. É muito sério. A Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente, ele é culpado da morte do Senhor. Por isso, muitas vezes, ele paga com a própria vida. É sério. Muito sério. Bom, vamos ver o que o nosso querido Zeca apurou lá na Crentolândia. O apóstolo João fala que existe um pecado para a morte. Você acha que é só a blasfêmia contra o Espírito Santo que é o pecado imperdoável, ou existem outros pecados que também são imperdoáveis? Eu acho que existem outros também. Tipo adultério, não perdoar o próximo, tirar a vida do próximo. Então tem vários. Tem vários, igual ela falou, tem do adultério, tem blasfemar, tem cobiçar, né? Tem tirar a vida do bem do próximo. Tem vários, moço. Só a blasfêmia. Eu entendo que só a blasfêmia. Eu acho que existe outro pecado que também é para a morte. Eu acredito que só existe esse pecado, porque a blasfêmia é você negar tudo aquilo que Deus fala, né? Que Ele fala que Ele nos criou antes mesmo da gente nascer. Então é você negar que Ele fez um plano para a sua vida. Então eu acredito que esse é o único que é para a morte. Todos os pecados levam à morte. Porém, o pecado que não tem, não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse Deus não perdoa, como está na Bíblia. Eu acredito que é aquele pecado que a gente faz assim que a gente se vire as costas para Deus. Eu acho que esse é um dos fundamentais. A partir do momento que a gente nega a nossa fé ou se vira contra Deus, eu acho que já é um pecado que não tem salvação. Bom, reverendo, durante o programa todo, o senhor mencionou que João está se referindo a uma categoria de pecados. O senhor pode elencar pelo menos os principais? A gente sabe que o top da linha é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quais seriam os outros, na sua opinião? Também. Então a gente teria a blasfêmia contra o Espírito Santo, seria o principal deles, que é o pecado imperdoável. No segundo aí, no ranking. Né, no horrendo ranking, né? A gente teria a apostasia, que é você se dar as costas para Deus e se tornar um inimigo da cruz, né, de Cristo. E isso impossibilita o seu coração de arrepender. A questão não é nem a questão de ser imperdoável, é que você perde a possibilidade de se arrepender. Hebreus 6. Hebreus 6, justamente. Pecados, né, em geral, que escravizem e assumam o lugar de Deus na nossa vida. É quando eu vivo em função de um pecado. Ele domina a minha vida, é como se ele fosse o meu Deus. Eu vivo então, quem com tem ele. vício está lascado. Se esse vício se torna o Deus da pessoa, ele está lascado de fato. Agora, obviamente que tem perdão. Esse pecado tem perdão. O pecado para a morte tem perdão? Não, veja só. Tem o pecado para a morte e o que não é para a morte. Se a pessoa não entra no estado de rebeldia contra Deus, se desvincula de Deus e comete esses pecados em estado de rebeldia, como alguém que recai da sua fé, ele deixa a fé, né? Isso é diferente. Ele se torna para a morte quando você o pratica no estado de rebeldia. Entende? Você vê pessoas procurando se libertar nas igrejas, eles estão nos cultos, nós estamos orando por eles. Não é o caso. Entendi. A Bíblia manda orar por essas pessoas. E a Bíblia é tão interessante, esse texto de João, que no grego ele usa a palavra pecado 2 vezes seguidamente. Né? Que se nós vimos um irmão pecando um pecado que não é para a morte, mesmo se eu presenciar, mesmo se eu for testemunha,
do que ele está fazendo de errado, devorar e crer que Deus pode restaurá-lo. E ele vai receber vida de Deus. Bom, quem quiser conversar com os nossos convidados, tivemos aqui o pastor Luciano Scala, da Comunidade Evangélica Vale de Bênção, e o reverendo Elias de Paula, da Igreja Metodista Wesleyana. O contato desses dois irmãos está publicado no facebook.com/programa Vejam Só. Não esquece de mandar a sua foto, mandar o seu vídeo, fazer a sua proposta de tema. Nós temos uma equipe que está anotando todas essas propostas, né, Rafael? E brevemente, aliás, uma delas a gente já pautou. Uma proposta feita em vídeo a gente já pautou. E brevemente vamos pautar as outras também. Vamos ver o resultado da nossa enquete. Se o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado para a morte, só o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado para a morte ou existem outros? 62% responderam que só ele, 38% disseram que há outros. Esse é o resultado parcial da nossa enquete. Mais 600 pessoas votaram até o presente momento. A gente vai se despedindo aqui. Até o próximo Vejam Só. Deus abençoe.